Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. O Bistrongcast, que é um podcast que fala sobre segurança e tecnologia da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali, sou o hoster hoje aqui. E sempre lembrando, né? Compartilhe esse vídeo, clique para receber as notificações e assine o nosso canal para que a gente continue sendo relevante aí para as plataformas. Bom, hoje estou aqui com o Leandro Ludwig, espero que eu tenha falado certo teu nome, né? Ok, tá certo. Bom, eu sou suspeito que eu sempre falo que os assuntos são interessantes. E é mesmo, esse aqui é muito interessante. A gente já abordou esse assunto aqui em alguns momentos, Leandro, que é falar sobre antifraude, né? E aqui, principalmente sobre os seus aspectos, né? Falar sobre cibersegurança antifraude ligada ao setor financeiro. Sim. Tudo de bom e de mal ao mesmo tempo. Bom porque o assunto é interessante, de mal porque é o problema do mundo, né? Leandro, obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo aqui, vim de tão longe para poder participar aqui conosco no podcast. O nosso podcast tem alguns pontos importantes que a gente sempre cobre em todos. Acho que você já viu alguns nossos, né? A gente procura explorar um pouquinho a carreira dos nossos convidados, né? E então a gente pergunta sempre, né? Como é que você chegou até onde você chegou? Quer dizer, onde você nasceu, por onde você passou, formação, o que estudou, para que sirva de inspiração para quem nos segue aí, né? Tem gente de todos os perfis aqui que nos seguem, principalmente o pessoal mais jovem, né? Que não conhece um pouco as trajetórias para poder chegar a estar aí numa posição de destaque onde você está, né? Fazendo o que está fazendo com tanta relevância para o cenário nacional e mundial. Conta pra gente então, Leandro, como é que... Vamos lá. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, né? Obrigado, Dario, pela essa oportunidade de estar aqui, batendo um papo com o pessoal, trazer um pouco da história, minha história, né? E do dia a dia também. Mas é engraçado falar como que eu comecei, porque eu não tinha nenhum interesse por tecnologia, né? E até minha mãe me forçar a ir a um curso, né? Fazer um curso básico. Ela falou assim, tecnologia vai ser o futuro. E eu ia fazer de vez em quando, né? Ia lá, curso básico de informática. Quantos anos? Eu comecei com 12 anos. 12 anos. Quando ela me forçou, eu tava com 12 anos. Acabava de fazer 12 anos. Com 12 anos a minha mãe forçou eu a fazer datilografia, gente. Quase a mesma linha, né? Só que você tava indo pra datilografia, eu tava aprendendo a mexer ainda ali no pacote Office inicialmente, né? Ainda tava chegando o Windows 95. E então eu fui fazer, confesso que cabulava muita aula ali, né? Porque eu não gostava realmente, eu falava assim, esse negócio de computador não vai dar em nada. Até um dia que eu passei em frente a uma sala, era espelhada, uma sala de montagem de computadores. Fiquei parado olhando, falei, caramba, quanta placa dentro desse negócio, né? Quero entender. Cheguei em casa e pedi pra ela me inscrever nesse treinamento. De montagem de computador. Montagem de computador, quero aprender, eu achei interessante. Ela, não, show, eu tô querendo que você entre nessa área, então legal. Foi eu e meu irmão lá fazer. Depois disso, eu ganhei um computador do meu pai, que eu não sabia. Você morava onde nessa época? Você é da origem... São Paulo. Você é de São Paulo? São Paulo mesmo. Qual bairro? No Jaraguá. Perto tinha o Pico do Jaraguá. Pico Jaraguá, tá. Tanto é que as trilhas ali, quando era mais moleque, era lá, né? Fazia as trilhas, subia o pico, então... Só que essa questão da trilha, de subir o pico, ela morreu quando eu ganhei o computador. Quando eu ganhei meu primeiro computador, eu não sabia muito bem como ele funcionava. Ele vinha com uma tela azul, não sabia, na verdade ele não tinha sistema operacional. E eu fiquei me perguntando como que eu fazia aquele negócio funcionar. E aí, com esse treinamento de hardware ali, aprendendo a fazer manutenção... Já era um PC ou não? Ainda era algum outro tipo de computador? Não, já era PC. Já era PC. Já era PC. Então, aí eu comecei a ficar muito curioso com isso, né? E passei a ficar mais tempo dentro de casa. Depois, comentei com um colega na escola, que ele já mexia bastante tempo com isso. E aí ele falou, tem uns negocinho legal aqui, né? Pra gente fazer. E me emprestou um disquete, que quando eu coloquei o disquete, eu tinha acabado de entender como funcionava um sistema operacional. Quando eu coloquei um disquete, ele zoou meu sistema operacional. E aí eu fiquei curioso em saber o que aquilo fez na minha máquina, né? Então, essa curiosidade pela tecnologia, ela vem ali desde os meus 12 anos. Quando você foi a primeira vez hackeado? Foi quando eu fui a primeira vez hackeado. Ainda bem que naquela época não se levava dinheiro, né? Porque hoje já a intenção já é levar o dinheiro, né?
Naquela época não, era mais para brincadeira, tiração de sarro. Eu aprendi a fazer alguns também, compartilhava, tem um joguinho, leva o disquete, né? Então, eu comecei dali e eu me apaixonei realmente assim pela tecnologia e queria entender como que ela funcionava. Dali em diante eu sempre fiz bastante treinamento e vim aprimorando. Tá, e aí você se formou em? Eu me formei em ciência da computação. Tá. Né? Na verdade, primeiro sistema da informação. Aí eu achei interessante e fui para ciência da computação porque eu falei, vou ser programador. Vou desenvolver uns códigos aqui e tal. Só que eu trabalhei pouco tempo com programação. Né? Não deu muito tempo assim trabalhar. Eu fui enfrentar um desafio. Queria muito ir para a área. Trabalhei como... Nessa época, quando eu fiz faculdade, eu trabalhava como um borracheiro. Né? Para pagar a faculdade. E aí, na primeira oportunidade... Eu também trabalhei como instalador de som, em carro. Já para pagar... Instalava antena, rádio... Para conseguir bancar ali a parte da faculdade, minha mãe ajudava numa parte e eu fazia bolsa, tinha bolsa também, pagava metade, fiz um monte de coisa para conseguir fazer a faculdade e queria ser programador. Só que aí eu entrei numa empresa que eu fui prestar serviço logo depois pro Bradesco. Né? Você tá no... Não sei se a gente pode dizer, você tá no Bradesco hoje. Tô no Bradesco. Tô no Bradesco, legal. Então, como o teu cargo, função lá é... Gerente de segurança cibernética. Isso. Tá. Então, aí eu fui fazer um projeto dentro do Bradesco, onde eu conheci o Bradesco, né, por uma outra empresa. E ali dentro desse projeto que eu me envolvi mais ainda com tecnologia. Depois, para abrir uma oportunidade para mim, eu fui trabalhar com suporte. Então, fiz lá, carreguei máquina debaixo do braço. Fiz aquelas lições de 12 anos de como montar um computador. Serviu bastante. Passava borrachinha nas trilhas. Nas trilhas, tirava HD. E aí, né, fazia toda aquela parte de... Realmente, naquela época, 2008, 2009, o Helpdesk tinha que fazer instalação com CD mesmo ali, né? Então, eu aprendi bastante. Foi uma época que eu aprendi muito e vale a pena passar pelo... E como você saiu da área de suporte para cair em segurança, em cyber? Como é que foi essa transição? Foi algum curso que você fez? Você participou de alguma concorrência interna no Brasil? Como rolou? Então, foi... A minha carreira ela é engraçada porque ela foi indo. A minha paixão pela área ela é muito grande, então as coisas foram acontecendo para mim, né? Então, quando eu já estava nesse projeto com o Bradesco, fazendo ali a parte de máquinas, aí entenderam que era interessante, né, eu fazer parte ali. Aí, na época, tinha a Scopus, o Bradesco, que era a empresa de tecnologia do Bradesco. Então, eu fui trabalhar para a Scopus. Fui convidado a fazer parte do time da Scopus para seguir com um projeto ali, mais um projeto mais de um suporte de terceira linha e tudo mais. Cheguei um tempo depois, isso 8 meses depois de ser efetivado com Scopus. Aí eu fui trabalhar num projeto, numa área que era de auditoria. E quando eu entreguei o projeto que ia demorar 90 dias, eu entreguei em 30 dias. Porque eu cheguei lá e falei assim, eu quero um switch, quero 2 máquinas. Os caras não entenderam nada, né? Falei assim, mas pra que um switch e 2 máquinas? Eu falei, calma, eu vou fazer esse parque de migração aqui rapidamente. Então esse projeto talvez chamou a atenção. Logo depois eu fui convidado, na época, lá para 2008, 2009, o Banco Central meio que colocou para os bancos para que se montasse uma área centralizada de segurança. E aí nessa época mais ou menos estava nascendo a área de segurança. Então eu fui para a área de segurança convidado. Aí o diretor me convidou, né? Talvez por ter gostado da expertise ali ou por ter adiantado um lado muito grande, né, no departamento. Então eu fui para a área de segurança e não sabia nada de segurança. Até então eu conhecia os MORs que eu já fiz para tirar sarro dos colegas e sobre tecnologia, que eu estudei bastante sobre infraestrutura, né? Até então eu estudava mais sobre infra, como eu dava suporte. Então eu estava muito focado em aprender o AD, como subir servidores, essas coisas, né? Essas partes de migrações assim, então ambientes, né, como fazer as conexões de rede. E quando eu fui para a segurança ali em 2009, que eu comecei a me inteirar mais sobre o tema,
né? E aí nessa interação sobre o tema eu fui estudar um pouco sobre análise de engenharia reversa, que naquela época era muito bom, porque você clicava com direito a abrir TXT, tava o código todo lá, né? Não tinha ofuscação, não tinha nada disso. Até brinco com o time hoje, né, que trabalha comigo. Falo, pô, mas eu analisava em um dia, uma hora. Vocês não conseguem analisar hoje uma hora. Mas a diferença é muito grande hoje, né? E aí, então, eu comecei a me questionar bastante e comecei a estudar mais. E aí, eu descobri a minha paixão pela segurança desde então. Então, desde 2009, eu venho me dedicando à área de segurança. Né? Legal, vou pedir até pro meu pessoal fazer um corte desse pedaço seu aqui, porque uma das coisas que a gente mais... A gente tem um sem treinamento, né? A Strong, ela tem lá a parte de formação profissional. E tem muita gente que acha que está com muita dificuldade para poder sair da área de rede, suporte e entrar para a área de segurança. E você deu um depoimento aqui fantástico que eu sempre falo. Cara, faça com dedicação e paixão aquilo que você está fazendo hoje, que as oportunidades onde você está vão aparecer. Você vê, e é verdade isso, né? Aconteceu com você. Pode falar, não, mas isso aconteceu há muito tempo atrás e já não acontece mais. Acontece. Se você, por você não está fazendo aquilo que você está destinando a sua carreira, e você passar a fazer aquilo que você faz sem a paixão, dedicação que merece, as oportunidades não vão abrir para você, vai abrir para outros, né? Então isso é fundamental. É muito legal mesmo, Leandro. Achei fantástico. Parabéns aí pela sua trajetória, né? Bom, falando do tema central, né, que é o antifraude, principalmente no setor financeiro, a gente teve aqui também um podcast que a gente falou sobre antifraude. Uma das coisas que surgiu foi: onde eu me formo para ser um especialista de antifraude, né? Não tem, né? Não tem, né? Você tem que adquirir com a experiência, né? Com o tempo. Sim, vale a formação básica, né, bem estruturada, né? Porque acho que a formação básica de segurança ela serve para o todo, né? Você conhecer bem como que é essa base, né? Os fundamentos. Então, né? os fundamentos, né? Conhecer bem a questão de normativos, isso ajuda bastante também, né? Como que isso funciona, como que a segurança em si funciona. Porque se você olhar mais friamente, a parte de prevenção em si, fraude, ou a questão de fraude, ela vem mais pro data science, porque é análise de dados mesmo, né? Então, tem uma formação onde você pega e tem um curso voltado para ser, não, vou me tornar um especialista de antifraude, tem um treinamento X, uma faculdade, não. É o conjunto de juntar essas duas competências. Duas competências. Obrigado pela complemento. As duas competências. Então, gostar muito, análise de dados, né, que é o que a gente coloca hoje. E conhecer bem sobre a questão da estrutura de cibersegurança, né? Porque quando você vai para a estrutura de cibersegurança, como que funciona um SOC, como que eu carrego um log disso. Então, a partir do momento que você consegue saber como que você carrega todas essas informações para fazer uma análise de cibernética, se você jogar para dentro de um mundo de antifraude, você também consegue trazer as mesmas informações, só que assim, o que eu falo que é diferente, né? Diferente você analisar um pico de máquinas, né, que está dando um pico de rede ali, ou de máquina, enfim, do que um behavior humano. Né? Aí começa toda uma estratégia de como fazer uma análise, porque o Leandro tá bem hoje, ele vai acessar de uma forma, né? Amanhã ele não tá muito bem, ele vai acessar de outra. O comportamento muda, né? Dentro desse panorama de fraude, né? Tem uma das coisas que você colocou aí muito bem, né? Que a ciência dos dados, né? Fazer o correlacionamento das coisas, né? Entender o comportamento das pessoas através dos logs, ele é fundamental. Então você diria assim que um ponto para quem está pensando em montar uma área de fraude, seja na área financeira ou não, quer dizer, os bancos a maioria já tem, né? Quer dizer, a primeira coisa é você tem que ter uma coleção, né? Um data lake, um lugar onde você colecione os logs, né? Mas não só log de sistema, logs de sistema operacional, digo, mas log dos sistemas que estão gerindo as transações, né? Isso mesmo. Então, você vai ter que ter, além de sistemas que suportam aquilo, né? Web servers, web spheres, enfim, que suporta tudo isso, né? Que oferece o serviço web, vamos colocar assim, né? Todo aquele log que oferece serviço web, mais algumas soluções que
tá voltado para o comportamento do cliente em si, né? Ou da solução em si. Seria os logs das transações, por exemplo. Mais o log transacional. Para você conseguir gerar esse comportamento, né? Então, é comum o Leandro pagar um boleto, né? Então, um boleto da faculdade, é comum ele pagar. Isso faz parte do perfil. Então, não significa que um log de acesso dele que vem com ruído pode ser que ele tá ou não... ele tá infectado, mas eu posso deixar ele transacional porque é um boleto que ele costuma fazer e pagar. Então, você começa a tirar um pouco de fricção. Porque se você olhar só para log sistêmico, você começa a colocar um monte de fricção. Eu não sei o que está acontecendo, eu vou barrar. Mas quando você começa a olhar para o comportamento transacional, você já tem uma ideia de que não é costume ele fazer uma transação nesse modelo para essa pessoa ou pagar esse tipo de boleto. Legal. O antifraude, né? A gente acompanha um pouco essas questões. Tem muito do caso de uso, né? Que eu vou imaginar aqui quais são as possíveis probabilidades e o que essa pessoa pode eventualmente fazer, né? Então é um modelo muito de brainstorm. Tem muito brainstorm. Conta como é o dia a dia do ambiente de fraude lá para quem. O mais difícil é o que você trouxe para quando você vai... Eu quero colocar uma solução nova de behavior. E aí o pessoal sempre pergunta assim, tá, mas quanto que eu vou prevenir fraude? Aí você fala, eu não tenho, né? Eu não tenho esse cálculo, né? Porque até então você depende do comportamento para você pegar isso. Então não significa que eu colocar a solução X, não, então coloca aí que a gente vai prevenir 1 milhão. Não, eu posso prevenir nada, né? Com essa tecnologia. Na verdade ela só vai melhorar talvez alguns aspectos. Claro que essa melhoria de aspecto, você sempre vai buscar solução para que você melhore e identifique. Mas não necessariamente você vai ter um custo. Você vai diminuir o custo de fraude que está acontecendo, né? Você vai melhorar na sua detecção. Eu sempre olho ao contrário, né? Porque quando você olha para a fraude, ela é mais difícil, né? Mas você às vezes coloca uma solução para você garantir que o cliente é o cliente. Não para defender do antifraude, né? Não é para pegar o fraudador em si, mas para garantir que o cliente ele continua sendo aquele cliente, aquela pessoa, identificar a pessoa de uma forma. Então, o dia a dia ele se torna muito difícil quando você precisa fazer essa previsibilidade financeira, principalmente. Né? E fala assim, não, eu vou economizar. Claro que tem momentos que a gente acerta, né, na solução. Os times fazem bastante teste. Isso é importante, né? Principalmente para quem está subindo uma área de antifraude ou tem uma ideia ou está com alguma dificuldade, fazer toda uma jornada e validar todos os pontos, coleta de dados. Então, os times fazem bastante teste e geralmente dentro desses testes é onde a gente consegue ser assertivo num tipo de solução. Não necessariamente comprar uma solução ou mudar uma solução de lugar. Às vezes a pessoa, não estou conseguindo ter meu antifraude não está funcionando. Mas não é a solução em si, né? Porque ela às vezes está coletando no momento errado, não está chegando o log de forma correta. Certo. É isso aí. E como é o desafio, por exemplo, que eu fico imaginando, né? Você lá montando modelos de antifraude, né? Criando lá todo um processo. E o dinamismo do negócio, né? Porque os caras não param de inventar, porque o corre para se manter na ponta, né? O Bradesco deve ter enfrentado, não precisa falar caso específico do Bradesco, claro, mas a gente sabe, né, que o Bradesco é um banco já há muitos anos no mercado, um dos mais antigos, e pegou pela frente aí os bancos digitais, muito pequenos, dinâmicos, lançando produto e tal, né? E aí, poxa, eu tenho que também dar a resposta, né? É um negócio dar a resposta e aí, na rebarba disso, acaba vindo um monte de fraude, né? A gente sabe que é isso. Como é esse dinamismo, assim? Contato com a área de negócio? Como que funciona esse dia a dia? Ali o meu time especificamente, a gente tem bastante contato com a área de negócio, né? Porque a gente tem o pessoal que é de modelagem de dados, então o time de antifraude em si é o pessoal que gera os modelos, né, com relação aos motores de antifraude, e tem um time que ele tem que fazer a ponta com o negócio para entender qual que é a necessidade, porque no final a gente precisa, na verdade, ajudar a fazer negócio, né? Então se torna um desafio muito grande, principalmente
foi muito acelerado, né? A vinda dos bancos digitais, eles vieram no modelo já, pegando aqui a estrutura até própria do Bradesco e outros bancos grandes, eles vieram numa estrutura cloud, fácil, né? Assim, fácil não, né? Mais simples para poder fazer, né? Com recursos já de liga, desliga, né? Habilita. E aí quando você para e fala assim, beleza, agora a gente precisa carregar esse legado, né? Que é mais complexo, até mesmo motores antifraude, né? Você carregar isso para um cloud, para ele se tornar mais dinâmico, para que você tenha agilidade. Aí você começa a enfrentar alguns problemas também com relação a como ser ágil, né? Atendendo o legado também, que o legado não é ágil, não é fácil de fazer uma mudança, não é fácil de implementação de uma regra. Então, a resiliência do dia a dia ela é bem importante. Né? E também a questão da própria estratégia em si. Né? Tem que ter um time trazendo estratégia, revisando o tempo todo isso. Então, o time de antifraude, praticamente você tem um time que ele cria o tempo todo novas regras, avaliando contextos, né, de horas atrás, né? Pessoas que olham para ver se os logs estão ok, se está batendo tudo certo, se está vindo log. Então é uma dinâmica assim, a hora passa muito rápido, é muito gostoso de trabalhar com antifraude, porque você sempre tem uma novidade, né? Que nem, às vezes você acorda de manhã, você tem um problema de um CrowdStrike, né? Todo dia você acorda e tem um fraudador novo querendo fazer alguma coisa ou pegar alguma, né? Pegar a sua aplicação, falar, hoje eu decidi trabalhar em cima da aplicação aqui do banco X e aí? E aí ali a gente tem um time de Intel que acompanha, né, bastante ali a conversa, até mesmo para a gente medir. Eu coloquei uma função nova, eu criei uma regra nova. O que eles estão falando lá? Tá com dificuldade? Não tá com dificuldade? Então é legal, quando eles estão com dificuldade é legal, que é você acompanhar ali e falar, pô, não tô conseguindo fazer, alguém aí tá conseguindo fazer, queimou o esquema, né? O Bradesco já derrubou tudo e tal. Investimos tanto tempo aqui, os caras derrubaram tudo. Então essa é dinâmico, né? Como o dia ele passa a ser muito assim, né? Daqui a pouco muda, porque eles pegaram alguma outra, tava bloqueando até agora eu descobri um outro caminho que não tá mais. E aí, às vezes, você precisa até para incidente. E a organização do antifraude, você tem lá, imagino, né? Colocando aqui, tem uma área de inteligência, como você colocou, fica lá olhando as coisas. Outro pessoal meio que de projeto, fazendo as coisas. E tem a operação, né? A galera que fica olhando lá o que está acontecendo ali, real time, que deve rodar 24 horas, né? Sim, sim. Que ficam lá olhando e assim, é automatizado ou tem lá dead on, dead off nas coisas? Tem mesmo. Tem mesmo, né? Porque você sempre tem uma zona cinzenta, né? Tem aquele que tem que ter decisão humana. Isso, né? Que você precisa de uma pessoa humana para fazer uma avaliação, né? Checar, fazer uma dupla checagem para ver se é aquilo mesmo, né? Então é bem isso, né? A gente é praticamente dividido em 4 ali, né? Você tem o pessoal que é o projeto em si, para fazer novas ou ajuste do que já existe ali, né? Tem um time que vai testando os sistemas para ver se não existe novas vulnerabilidades e vai observando a parte de Intel. Tem um time que vai fazendo a modelagem e você tem a mesa de operação que recebe aquela zona cinzenta que você não sabe se realmente foi o cliente, porque ele viajou, né? Então, ele saiu de São Paulo, foi para a Bahia e fez uma compra lá. Uma compra num valor expressivo. Às vezes ele saiu de férias. Mas não é o perfil dele fazer uma compra, né? Que está acostumado a gastar R$500 aqui, ele chega lá e gasta R$2.000 na Bahia. Né? Então, deixa eu ver se realmente não tem transações de São Paulo para a Bahia em 30 minutos. Né? Se existe isso é porque não é a pessoa que está lá. É os dados dela só que está lá. O dado viajou sozinho para lá. Então, basicamente, tem 4 times aí no mínimo para poder fazer. Tocar tudo. É óbvio que a gente sabe que o Bradesco é uma instituição que tem capacidade financeira, né? Mas aqui a gente tem seguidores que sofrem problemas semelhantes e não tem. Hoje existe a possibilidade de você trabalhar com tecnologias tipo open source para criar modelos antifraude? Já teve,
né? Mas aí vai muito por conta da característica do Bradesco em si, né? Então já teve lá ter open source, software desenvolvido por pessoas ali dentro de casa mesmo, né? Mas com esse crescimento da tecnologia e a velocidade, porque antes da pandemia tinha X valores de sessões, hoje duplicou muito mais, né? E a tendência do mobile, principalmente, é muito mais. Então, acaba que o open source ele dá bastante trabalho e bastante manutenção. Então, diante desse trabalho e manutenção, você acaba indo para plataformas onde você tira o open source e traz algumas plataformas para poder deixar mais dinâmico, mais ágil também. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma operação pequena ali, um Elasticsearch para fazer um data lake, consegue resolver. Consegue resolver. Começa a criar modelos ali de... Tanto é que lá nós tínhamos, né? Era open source mesmo, né? A gente foi trocando porque foi crescendo. Então, as agências eram muito cheias e a internet não tanto. Então, a internet dava para fazer por open source. Agora está o inverso. Foi todo mundo para a internet. Então, aí você precisa ter ali aplicações que consiga rodar melhor no dia a dia. Legal, muito bom. E o usuário nessa história, né? O cliente, na verdade, né? Qual a contribuição dele nesse processo de fraude, né? Você chega a olhar esses aspectos ou está muito mais olhando lá os processos internos, quer dizer, a parte que envolve a fraude com o cliente, não é algo que está lá na tua área? Não, hoje mudou um pouco aquela visão de não fazer o cliente ser participativo no combate à fraude, né? Hoje o combate à fraude depende bastante do cliente também. Então a gente tem canais abertos, né, para que o cliente compartilhe evidências. Então ele ajuda a gente na manutenção de crime cibernético também. E a gente tem buscado até em tecnologias, né? Recentemente lançamos uma feature no próprio app onde o cliente ele interage, se é ele mesmo que está fazendo, né? Então ele dá um ok para a gente, para o nosso motor antifraude, falando, não, pode confiar nisso porque eu que estou fazendo. Ou então não sou eu que estou fazendo, né? Eu recebi uma ligação, por exemplo, né? Hoje muito comum falsa central, né? Então tá em alta, né? Tanto é que a gente vê aí que a Anatel mesmo está fazendo vários projetos para poder fazer um combate nisso, porque realmente está um volume muito alto. Então nós colocamos também uma feature onde o cliente ele pode ajudar. Então assim, acho que trazer isso para o cliente e até mesmo fazer parte, né? Eu faço parte do combate à fraude também, sabe? Então vou fazer o alerta. Você vê que ele recebeu uma ligação, por exemplo. Isso aí. E o cliente gosta disso. Fiz um alerta, eu acionei, né? Então ele participou, ele avisou que estava recebendo isso, né? Então eu vejo que o cliente ele recebe isso de braços abertos, sabe? Essa participação dele no antifraude. Então a gente vem mudando já o modelo do antifraude, onde o cliente passa a ser participativo também, para apoiar. Porque é muita coisa, né? Só tecnologia realmente não daria conta. E uma coisa também que a gente sabe, né? Às vezes a pessoa pensa em fraude, que é o hacker invadindo e fazendo... usando uma vulnerabilidade para poder escalar privilégio ou fazer alguma transação indevida. Não é só isso, né? Ele às vezes burla regras de negócio, né? Tá lá, ele consegue fazer de alguma forma, burlar uma regra de negócio lá que foi implementada e não... Tem muito disso também, não tem? Sim. Eu posso dizer que a grande maioria é por regra de negócio, né? A grande maioria. Dificilmente você vai pegar... Claro, existe, né, vulnerabilidades, né? Isso daí não tem nem que se falar, porque sempre mesmo vai existir, ainda mais depois que a gente vê nesse modelo que é mais ágil, né? Então você sempre vai ter vulnerabilidades onde você consegue fazer essa filtração de dados e tudo mais, mas a grande maioria é na jornada de negócio, né? Onde você faz uma jornada que estaria ok, mas poxa, o fraudador também é seu cliente, ele conhece a sua jornada de negócio, né? E já nasceu aquelas ideias de vamos colocar um botão do pânico, né? O primeiro a descobrir que existe um botão no pânico dentro de um app é o fraudador, porque ele faz toda a jornada de negócio e é ali onde ele pega alguns apps, até mesmo para fazer a fraude, né? Ele sabe toda a jornada, então quando ele vai ligar, ele já sabe todo o caminho que precisa fazer e ali ele acaba enganando o cliente mesmo, né? Fazendo esse tipo de coisa. E como a parte de cyber se conecta com você aí nessa história toda?
Essa é a parte que eu mais gosto do dia, porque na verdade eu não sou antifraude, eu sou o cyber, né? Então eu olho para as camadas cibernéticas de segurança, né? Quais são os componentes, o que eles carregam. O log disso, né? O log dessa proteção é que vai para o antifraude, né? E a gente acaba participando com ideias de regra e tudo mais com o time de modelagem, solta alguns pitacos ali pro time, né? Mas na verdade isso poderia ir para um CIEM também, poderia ir para um time de SOC para fazer análise. Então a gente está fazendo uma camada de segurança do cliente, né, ali da frente, mas com um olhar cibernético, né? Não com um olhar de se ele vai perder ou não dinheiro, mas é se ele está seguro ou não no ambiente, se o ambiente está seguro, se o ambiente está com a maturidade boa. Então eu tô mais do lado do cyber mesmo, né? Só que aí eu falo que eu sou dividida. Eu tenho um pezinho no cyber e um outro pé. Meu time faz o elo entre as duas áreas. Porque todo esse log que a gente coleta, a gente manda para o antifraude criar todas as regras, né? Mas na verdade a gente acaba fazendo papel mais de maturidade da solução. Se eu estou entregando algo para o meu cliente que está maduro o suficiente, né? Seguro o suficiente. E deve ter muito teste, né? Deve ter faz muito teste de invasão lá para tentar tentar criar o caso, né? Você cria uma hipótese, né? Antes de acontecer a fraude, vão testar se essa hipótese é verdadeira ou não, né? Então vocês devem ter lá uma área de teste de invasão ali que... Tem. Na verdade, a gente tem até mais que uma, né? Tem uma área de pentesters mesmo, né? Que seria o Red Team ali, que fica fazendo testes. E a gente tem o time que está comigo hoje, que é um time mais Purple Team. Então, os testes de segurança, ele vem na linha de quebrar controles. Não apenas só de validar se os controles estão bem aplicados. Então, você acaba tendo 2 times. E até, se eu puder recomendar, né, isso para empresas, é muito bom. Porque você tem um time que está testando ali, né, não dá para testar todo o seu ambiente, né? E você tem um time que é mais headhunt, ele vai caçar, né, problemas, ele vai sair vasculhando tudo que tem lá e o que ele encontrar, que às vezes não passou pelo Red Team, né? Então esse time ele é um time de segunda linha de defesa, né, com uma expertise mais de caçar de caça-ameaça mesmo. No caso do setor financeiro, existe programa de bug bounty para poder ter eventualmente recompensar um público que ajuda também a caçar? Tem premiação? Tem premiação. É polêmico. É polêmico, né? Porque quando você leva para o ambiente financeiro é mais difícil, porque assim, às vezes você está entregando alguma coisa que faz parte de negócio também, né? Mas tem alguns bug bounty que dá para abrir para o pessoal, né? O Bradesco não fez ainda, né? Mas alguns já fizeram, né? Alguns bancos ali próximos já fizeram esses programas de bug bounty. Eu acho interessante, mas tem que ser bem estratégico, né? Principalmente quando a gente fala da linha de banco, né? É um serviço novo, dependendo do tipo de serviço, não dá para abrir para um bug bounty. Mas eu gosto, eu acho que é válido a comunidade que testa, né, poder ajudar ali no dia a dia. Então, se houver a oportunidade de abrir isso, eu recomendo abrir, sim. Porque é interessante, né? Você tem, de novo, né, comunidade apoiando, né? Sim. Porque às vezes tem muita gente que tem conhecimento técnico, né, trabalha e até gostaria até de experimentar esse tipo de coisa. É mais ágil também, né? Você consegue pegar mais rápido. Tem um dado aqui que a gente colheu aqui alguns números. Eu fiquei impressionado, não sei se você conhece esses números, né? Diz que em 2023 os bancos brasileiros destinaram aproximadamente 45 bilhões para aprimorar suas defesas contra golpes e fraudes digitais. É um número gigantesco isso. E aí, você acha que é isso mesmo? Esses números você acha que... eu acho que é isso mesmo, né? Os bancos, principalmente os grandes bancos, eles fazem bastante aporte nessa questão do cyber, do antifraude, né? Então investe bastante dinheiro. Isso daí, com relação a banco, acho que é tranquilo, né? Claro, você tem toda a justificativa, né? Tem toda a dificuldade igual às outras
Empresas têm também, né? Você levar para um administrativo, para um conselho, que você precisa gastar X valor ou investir X valor em tecnologia para um antifraude. Mas é uma vantagem do antifraude com relação a isso, é porque você consegue mostrar números também. Da ROI, né? Isso aí. Se você consegue mostrar o quanto que você perdeu no ano e o quanto você precisa investir para o próximo ano para que você diminua isso. Eu participei de um projeto há muitos anos atrás, que foi uma solução na época que não tinha ainda duplo fator de autenticação em todos os bancos, né? Eu participei de um projeto no Banco Nossa Caixa, que foi comprado inclusive pelo Banco do Brasil. E eles tinham assim estavam, né, passando por um processo muito grande de fraude por não ter o duplo fator de autenticação tanto no internet bank quanto até nos ATMs, né? E foi um projeto dos valores bastante assim grandes do investimento que foi feito, e o payback do projeto foi em 3 meses. Porque você consegue mostrar ali, né? Tô perdendo X. E ainda naquela época foi a implantação do cartão Tabajara, aquele famoso que tinha lá os numerozinhos, né? As posições. O Tabajara Card, né? Que serviu para um tempo, né? Sim. Tem um folclore nessa história de bancos na época, o pessoal contava muito isso, né? E que é o seguinte, né? Você não precisa estar na vanguarda da tecnologia do antifraude, mas você não pode estar no último lugar, né? Porque o crime vai para aquele que está mais frágil, né? Quer dizer, o cara quer também a fragilidade, né? Sim. É isso mesmo que ocorre? Tem essa corrida, eu não quero estar atrás do... É isso mesmo. Existe essa corrida porque eles realmente vão para um lado que está mais frágil. Né? Então, que é mais fácil também, né? Que é mais fácil. Se não faz aquele trabalho, você fala, pô, os caras acabaram de quebrar a nossa banca aqui, pô. Então tem essa corrida, né? Inconscientemente essa corrida ela existe, né? Não que não tenha troca, né? Ultimamente tem mais troca ainda entre os bancos, né? Do que está acontecendo, e até mesmo por conta dos grupos em si, né? As empresas de Intel que apoiam ali no dia a dia, a gente acaba fazendo bastante troca de figurinha, de soluções, compartilha. Claro, nada estratégico, mas compartilha a questão de solução. Então, mas existe isso porque, né, eu vou colocar aqui primeiro no meu, porque aí assim ele vai para um outro, aí eu ganho um tempo, dou uma respirada, porque depois em algum momento ele vai voltar, né? E eles sempre voltam. Isso daí em algum momento eles voltam. E outro ponto também que a gente levantou é que os bancos digitais, né, é o que estão sofrendo hoje os maiores volumes de fraude. Não sei se você tem essa estatística lá com você, se é isso mesmo. Eu não tenho uma estatística, mas no dia a dia a gente percebe que é isso mesmo. Isso mesmo. No dia a dia ali você vê que esses bancos digitais, até por conta da velocidade de abertura de conta, não tem agência, tudo sem intervenção de humano, né? Então acaba que eles acabam sofrendo muito mais, né? Até mesmo por tamanho, né? E eles buscam muita velocidade. Então, se a gente pegar uma mesa de operação e comparar, né, um Bradesco com um banco digital, a mesa de operação do Bradesco é maior para poder cair ali e fazer uma análise, né, mais detalhada sobre isso. Um banco digital já não vai muito para uma mesa, eles querem que caia o menos possível. Não que o Bradesco não queira que caia o menos possível. Claro, a automação maximiza custos e tudo mais, todo mundo está buscando isso. Mas só que eles realmente, por essa velocidade, né, por ter uma velocidade muito maior, eles acabam sendo ali, né, é mais fácil eu ir lá, eu já abro uma conta, aí sim, né, mas geralmente eles acabam indo nos grandes bancos e aí sai para um banco sai para o banco digital, e do banco digital ele dá uma circulada entre os bancos aí até o saque final. Às vezes eles usam o próprio banco digital para conseguir fazer transações com um banco maior, né? Isso mesmo. Acaba fazendo esse tipo de coisa. E a inteligência artificial, cara, como tá esse movimento nessa área de antifraude? É algo que está sendo funcional? Tem coisas que vocês estão imaginando aí para o futuro? Como que tá isso? Tem. Assim, pro antifraude, para mim a inteligência artificial pro antifraude ela é muito boa, né? Porque a gente fala de dados em si. Então ela consegue trazer pra gente... Quando eu falo de inteligência artificial para negócio, ainda existe ali algumas preocupações. Mas para antifraude não. Então é utilizado bastante já, né, com relação ao antifraude.
que já é tratar esses dados, né, ali de uma forma mais ágil, né, tentar pegar as anomalias mais rápidas. Claro que isso depende muito porque você tem que fazer ajustes disso, né? Não dá para você pegar um log, né, de um legado e jogar para dentro de uma IA hoje do jeito que ele é. Você precisa tratar e você precisa melhorar esse log. Então a dificuldade não é o uso da IA em si, né, para o antifraude, mas é como que você melhora esse log, esse dado, para que ela consiga ter melhor resultado. Porque se você pegar ela muito cru, pegar o banco de dados e jogar lá e se vira aí, você vai ter um problema com relação a isso. Então você tem que tratar antes de jogar para dentro dela. Mas aí ela traz resultados excelentes também. E nos testes que vocês fizeram lá, óbvio que vocês devem ter feito testes, uma das preocupações que eu tenho é com relação, quando você tem uma massa grande de informação, é a resposta. Vocês chegaram a ter essa questão do tempo de resposta? Porque às vezes eu mesmo faço alguns exemplos, óbvio que eu estou falando de ChatGPT, coisas assim, mas que eu digo que ainda é um pouco mais simples do ponto de vista da robustez que precisa. Às vezes você joga uma massa de dados lá que nem é tão grande e o bagulho dá sofrido para te dar uma respostinha ali, né? Então, assim, eu fico preocupado com isso, né? Quanto em termos de resposta imediata para tomar decisão, isso vai ser funcional, né? É uma preocupação que eu tenho. Ela no dia a dia, né? Você tem um volume de dados do dia, né? Então você tem histórico e você faz uma marcação de histórico para aquilo que é pequeno, e aí você pega o dado do dia. Então, se ela trabalhar com um volume de dados muito grande, você demora muito para ter uma resposta. Então, você tem que trabalhar com dados menores ali. Mas para estudo de como fazer uma modelagem nova, por exemplo, aí ela é excelente. Porque você não tem um tempo de resposta tão grande. Sim, você está modelando, você pode esperar ela processar lá e devolver. Isso, aí te devolver todos os insights ali do que seria um melhor modelo, né? Quais são os melhores dados para aquele modelo. Aí você consegue passar ela algumas vezes, então você não precisa de ser tão rápido. Mas o dado, hoje a gente separa. O dado do dia, ele está num lugar totalmente, um data lake diferente do dado de histórico, vamos chamar assim. Tá, para poder ganhar essa velocidade. Isso aí. Porque realmente é muito... senão você não consegue processar. Eu vejo, falei, caramba, eu fico imaginando, né? Pô, como é que nós vamos usar isso para ter uma análise de um volume de dados tão grande, né? Acho que vai se resolver isso uma hora, né? Sim. Mas em geral, né, mesmo você falando um CIEM, por exemplo, que tem lá a parte de behavior e tudo mais, né? Ele leva um tempo até, óbvio, tem um processo de aprendizado, né, machine learning e tudo mais, né? Acaba sendo complexo. E como você vê o futuro dessa área de antifraude? O que você imagina? Sei lá, daqui 5 anos vai estar como isso? Do mesmo jeito, diferente? Qual que é, assim, seu outlook aí para... Não, ela vai estar diferente. Ela vai estar... Na minha visão, que daqui para 5 anos, na verdade, essa parte de customer, cliente, de proteção ao cliente, ela vai estar diferente. Então, o antifraude ele precisa também estar bem diferente. Mas a IA, ela vai ajudar bastante, né? Então, a gente tem pensado já em como a gente traz isso para um futuro. Então, a gente já tem estudado essa questão de como que a gente faz isso para um futuro, né? Deixa eu pensar agora, o que eu preciso mexer agora para atender isso de futuro, porque até são preocupações que a gente traz, né? Se a gente aumenta a velocidade, então vamos falar de 6G. Se eu estou aumentando a velocidade, o tempo do cliente dentro do web para fazer uma transação ele é menor, né? Então ali eu tenho... A análise tem que ser mais rápida. Então ela vai mudar, mas vai trazer um dinamismo bem mais rápido na minha visão, assim. Vai ficar um negócio muito bate-pronto, né? Então o antifraude tem que se preparar para esse bate-pronto de acesso do cliente no canal, né? Porque a velocidade da internet e até o modelo de uso também, quando a gente pega o Web 3.0, a partir do momento que ela começa a carregar, né, as informações ali, ele já vai ser uma forma diferente do cliente navegar dentro da web, né? Então vai mudar bastante. Na minha visão, vai ter um desafio bem legal aí para frente. Eu tenho uma visão de
de fraude para essas questões do inteligência artificial, que é o seguinte, eu acho que nós vamos ter, né, já está caminhando para a gente ter o nosso assistente pessoal aqui dentro do celular, né? E a gente vai começar a acostumar a usar a inteligência artificial para fazer várias coisas, inclusive transações financeiras, né? E eu acho que vão hackear esse troço aqui e vão entrar tipo um man in the middle, então você vai dar um comando e ela vai ser hackeada e vão trocar informação aí, vai chegar na outra ponta diferente. Eu acho que a gente vai ter muita IA hackeada aí e a gente achar que o dado que a gente tinha analisado ele continua sendo válido, mas já foi hackeado. E para descobrir isso, não sei como que vai ser esse processo do tipo, né? E eu acho que vai ser complexo porque se você cria lá uma massa crítica de conhecimento da sua IA e você acaba tendo um hackeamento ali, o que você faz? Você volta backup, cara? Como é que vai ser esse troço? É que nem eu falava quando eu comecei na área de segurança, eu digo, né? No começo os hackers falavam, vou destruir banco de dados, vou destruir a página. Eu falei, não, se eu fosse hacker do mal, cara, e invadisse uma empresa, eu, cara, mudava um registro por dia. Sim. Vou mudando um registro aqui, outro registro lá, outro registro lá, outro registro lá, e vou ficar mudando. Chegar depois de um dado tempo, a empresa começa a ver inconsistências nas informações, né? Aí fala, pô, fomos hackeados. Plano de continuidade, volta o backup. Eu pergunto, de que dia? Verdade. De que dia? E aí você volta o backup, você tem que reconstruir toda a informação. As suas redundâncias já foram afetadas, os seus backups já foram afetados, já foi tudo afetado. Então, se eu faço um modelo de ataque em cima de uma IA, sim, no qual, sei lá, vamos imaginar, a gente tem lá uma solução que funciona para medicina, vai. E aí, poxa, eu vou lá e começo a hackear a informação lá, dar dados. De repente ela vai começar a dar respostas inconclusivas, né? Ou respostas erradas. Sim. Então eu acho que a segurança no IA, cara, vai ter que ser um negócio muito bizarro. Sim. É um cuidado hoje, né? Por isso que, assim, quando fala de IA, principalmente para entregar ali para cliente, né? Vou fazer um chat que vai responder. Eu me preocupo com esse tipo de uso da IA, né? Ela vai automatizar algumas coisas que o cliente ele poderia fazer dentro da aplicação, por exemplo. É legal, é bacana, é inovador, mas como que você trata a segurança nisso, né? Nesse ambiente? Porque você não sabe o que está sendo inserido ali, né? Já teve casos, né, de você pegar que foi inserindo devagarzinho palavras e daqui a pouco a IA já estava respondendo outra coisa nada a ver. Então, para ela fazer um transacional que não era nem da pessoa, não estava nem agendado para ela, pode acontecer. Então, é uma preocupação que eu tenho, né? Hoje, para mim, a IA ela ainda é para tratar dados, aquilo que você já conhece. Ela vai te ajudar muito, vai acelerar muito a sua operação no dia a dia. Mas entregar ela para o cliente... Você vê, eu uso IA com bastante frequência, né? E eu, para otimizar meu tempo, né? Para me manter atualizado com as coisas, eu reduzi muito meu tempo de leitura sobre alguns aspectos. Então eu pego, sei lá, tem um artigo ou um assunto, sei lá, tem uma notícia. O que eu faço? Eu pego o link, jogo no chat GPT mesmo e já tem uns promptzinhos prontos lá, e me entrega um resuminho de um parágrafo sintetizando o assunto para ver se eu vou ler aquele negócio na profundidade ou o que ele me entregou já tá bom, já sei do que se trata e segue a vida, né? Então, o meu tempo de atualização sobre assuntos foi assim, ganhei uma velocidade absurda. Cara, tem vezes que ela dá uns resumos que eu falo, não, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. O que eu vi na matéria, no redline da matéria não é isso. Aí começa a ler, a bichinha delirou, cara. Assim, o que você fez, velho? Então essa parte do delírio da IA que é a complicada. Né? Porque a gente não sabe como tratar isso. Né? Como que você trata a hora que ela dá uma delirada ali, né? Isso porque você está jogando informações já, né? Então ela já está pegando tá pegando aquilo e mastigando, fazendo um resumo, vai. Só resume para mim essa massa de informação. Que é pequenininha, né? Isso. Então ela já pode dar uma delirada,
né? Imagina onde você não tem um controle do que está sendo inserido nela. Né? Então a tendência dela delirar é muito fácil. Não, e o legal é assim, quando ela entra em delírio, o legal é que quando acontecer com você, faz isso, quem está ouvindo faz isso. Cara, começa a questionar. Ela começa a criar uns negócios nada a ver para justificar o que ela tinha falado anteriormente. Meu, cria coisas que não existem e puta, é inacreditável. Eu nunca fiz. Nessa daí eu desligo o prompt. Não, mas faz eu isso. Vou fazer isso. Começa tipo questionar ela. Meu, cria coisa que não existe, assunto que, meu, do nada assim, coisas bizarras. Caramba, e ela não volta à mão normal, você tem que apagar aquele aquele histórico daquela conversa e acabou, cara. Ela não volta à mão normal. Ela tá realmente condenada ao Charcot, se fosse. Eu nunca segui. Quando ela dá uma delirada, eu já apago o histórico, porque vai pra ir direto ao ponto, né? Eu quero que ela me resume isso. Então eu nunca fiquei brincando com ela. Não, dá uma sacaneada que é legal. Você vai ver que... Legal, cara. É muito louco, cara. Muito louco. Legal. E assim, quem quiser entrar numa área de fraude, assim, o que você recomenda que a pessoa deveria fazer? Óbvio, bater na porta do Bradesco e mandar o currículo né? ou de algum banco, é uma boa estratégia. Mas assim, que o cara, você já deu algumas dicas aí, mas sintetizando, o que você acha que a pessoa deveria estudar, como que ela deveria... Tá? Porque é uma área bem legal. Eu acho que dentro da área de cyber aí, eu acho que seria uma das coisas que eu pessoalmente gostaria de atuar, porque é um negócio muito legal, assim, né? Tá aí uma das paixões que eu tenho pela área também. Já formei algumas pessoas e eu acho isso fascinante, né? Eu não sei nada e quero aprender sobre, né? Primeiro para você entrar na área de cyber em si, tecnologia no geral, vamos colocar assim, mas voltando aqui para o nosso mundo de cyber que a gente está falando aqui, qual pilar que a gente vai trabalhar, né? Eu sempre pergunto, a primeira coisa que eu pergunto é aquela frase, né, da mãe, né? O que você quer ser quando crescer, né? O que você imagina o que é? Fazer algumas perguntas de o que é, porque você pode ser uma pessoa que gosta de escrever normativo, ler sobre normativo, políticas. É para onde você vai caminhar. Você vai estudar uma coisa. Incomodando o microfone? Pode pôr para cima. É um caminho que você vai trilhar. Você tem, a partir do próprio Blue Team, e quando a gente fala de Blue Team, a gente não fala só de SOC. Né? Hoje é muito difícil você contratar pessoas que fazem análise de artefato, análise de malware ali. Então, quando eu vou seguir na linha de Blue Team, hoje está muito comum, a maioria que eu pego hoje, que o pessoal fala assim, eu quero entrar para a área. Eu fui num evento hacking e vi lá alguém invadindo alguma coisa. A maioria está indo por esse caminho. Né? Por isso que a gente traz pessoas como você que estão num caminho diferente para mostrar para o público que hacking é um pedaço muito pequenininho do todo. Né? É isso aí. Existe um caminho lindo e brilhoso, né? Que não é um hacking. Né? Porque o hacking no dia a dia, aqueles filmes é fantasioso. Né? Não que não existe. Né? Você tem a engenharia social, você tem um monte de forma de hackear. Não é só sistêmico, né? Então, mas o que eu sempre trago para as pessoas que me procuram olha o todo, né? Tenta ler um pouquinho do que é a segurança em si. Vem na base de tecnologia mesmo. Os fundamentos. Os fundamentos conhecer redes, sistema operacional. Isso aí. Né? Principalmente a parte de redes em si, como que funcionam, né? O network, faz um treinamento de network, entenda como funciona. Arquitetura de rede mesmo, não arquitetura de segurança. O próprio Bradesco mesmo tem lá, né? A Universidade Bradesco, que tem um monte de curso gratuito, até da Cisco, né? Tem um monte de curso gratuito lá. Tem a escola lá que pode escrever, né? Então tem uns cursos gratuitos que você pode pegar na internet, que você pode acompanhar, ver para onde primeiro, né? Primeiro, qual área que você vai escolher e se especializar numa área. Depois você vai ter que abrir o leque, né? Não ficar preso, vou virar analista de malware e vou ficar preso à análise de malware. Não, existe um mundo fora disso. Né? Você se especializar numa análise de malware não significa que você não tem que conhecer como que é uma arquitetura de rede, como é uma arquitetura de segurança, como funciona um sistema, como funcionam as suas próprias camadas de segurança. Mas o fundamento hoje é o principal. Hoje
a galera quer ir para um hacking, só que ele não sabe como funciona a rede, né? Quer ir para um hacking, só que ele não sabe como funciona um sistema operacional. Não sabe nem que existe um registro do Windows, que ainda existe. Ainda existe, tá lá. Então ele tá lá, ele existe. Tem coisas que acontecem ali, né? Então, começar da base mesmo. Acho que se eu for recomendar pro pessoal procure entender o que é a segurança. A gente tem conscientização também, que é muito legal, né? Você falar sobre o tema de segurança, né? Não só a parte técnica, porque o pessoal olha o cyber e fala assim, mas é muito técnico. Não necessariamente. Você tem outras áreas lá dentro que você não precisa ser processo, né? Você tem risco, governança, tem um monte de coisas ali dentro que você pode seguir, não necessariamente técnico. Claro, se você tiver um conhecimento técnico, vai te ajudar no dia a dia. Muito, né? Então, é importante ter esse conhecimento técnico. Eu formei pessoas que vieram simplesmente assim, eu saí da faculdade, fiz uma faculdade de ciência da computação, nunca trabalhei na área. Tô vindo aqui para trabalhar com você, não sei como que funciona. Peguei na mão, hoje é uma das profissionais que está aí de mercado, que realmente tem um prestígio muito grande, mas a dedicação também. Então é muitas horas de estudo também. Não adianta, né? Aquela história de ganhar dinheiro fácil sem se dedicar, sem estudar, aprender e fazer a coisa, né? Na tecnologia ser um especialista, né? Não adianta para ser um... Né? A gente tem muito júnior aí se representando como sênior, conhecendo a superfície das coisas, né? Isso é um ponto importante, né? Essa loucura para virar analista sênior e para estar ali numa cadeira de senioridade, né? Aproveitar bastante a oportunidade de estar como júnior, estar como pleno, que é onde você vai aprender muito. É isso aí. Uma coisa que eu acabei esquecendo, a gente estava indo para o final, mas eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de perguntar, Leandro. A parte forense, ela entra dentro do processo do antifraude? A resposta a um incidente está junto com fraude? Como que isso está? Do tipo, eu quero levar isso para uma queixa-crime contra um indivíduo, uma organização, enfim. Como que vocês se encaixam nesse processo? Temos, e eu acho importante ter, né? Porque o forense e a resposta incidente em si, principalmente quando a gente fala de e-commerce, banco, né? Financeiras, né? Indústria talvez não precisa estar junto, mas quando a gente fala de e-commerce e financeiro, ele precisa estar inserido dentro do antifraude. Até porque acompanhar esses grupos, né, de fraudadores, o incidente ele precisa saber como lidar com isso também. Então, uma fraude para você já se transforma num incidente ou não? É um caso que é tratado lá para uma depuração do problema. Ela não é um incidente em si, mas ela virou um evento. Virou um caso. Porque esse evento, eu posso ter outros eventos que também acontecerem igual, e aí daqui eu saí com um incidente porque teve uma falha cibernética. Foi um caso maior que vira um incidente. Que aí ele vira um incidente. Então, às vezes, estamos vendo uma movimentação muito estranha aqui, vou colocar, teve vários vazamentos de chave Pix, por exemplo, você começa a ver algumas questões estranhas sobre chave Pix. Ele é um evento. Começou mais de eu preciso ver o que está acontecendo dentro do ecossistema e se esse problema não está dentro do meu ecossistema. E o forense ele é importante para isso. O time que conhece isso, trabalhar com log, com investigativo, até mesmo para chegar depois nas personas, né? E então dentro dessa investigação abrir, e tem casos que abre sim, né? Ficha crime, que investiga a quadrilha e chega à prisão mesmo. Desbarata tudo e acaba pegando. E aí também tem a interligação com a área administrativa, porque tem um pedaço administrativo que precisa seguir lá com o cliente, dando satisfação para ele ou tentando corrigir a situação, né? Fazer o reembolso. Então, o cliente ele sofre às vezes, né, por tentativa de fraude. Claro, tem as suas categorias ali, mas vamos pegar numa questão de cibernético, né? Eu tive uma falha cibernética que resultou isso. Tem toda uma questão administrativa com relação a isso, de tratar com o cliente, até mesmo porque você tem que acalmar o cliente, né? Recentemente eu fiz uma palestra no MindSec, que é quando você toma um golpe
isso pode mexer com o psicológico do cliente. Total, né? O cara deixou de pagar uma conta, deixou de pagar algo que era super importante para ele, ou ele perdeu mesmo uma grana que ele estava guardando ali. Então, tem que ter todo um zelo com o cliente com relação a isso, né? Não, perfeito. Pô, o papo voou aqui. É muito legal. Foi muito bom. Voou aqui, quer dizer, o assunto ele é muito interessante, né? Voou. Obrigado aí pela tua participação. Que agradeço. Tua presença aqui foi bastante interessante para os nossos seguidores aqui. Certamente será usado por muita gente aí como referência, né? Ou para eventualmente criar uma área de antifraude na sua empresa, ou como um profissional tentar trilhar o caminho que você trilhou. Bem legal. Deixa aí aberto para suas considerações finais, aí os seus recados finais. Fala oi para minha mãe, para meu pai. Não, eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema, né? Para mim é um tema apaixonante, o cyber, o antifraude. Eu ficaria 4, 5 horas falando sobre o tema em si, né? Mas trazer isso para a galera que está começando, sabe? Busca aprender a base, né? Os fundamentos bem estruturado, porque na hora que você for para um próximo nível, né? Você já está com aqueles fundamentos bem estruturados, você consegue escolher bem, né? E fazer o que gosta é o que há, né? Vamos dizer assim, o melhor, né? É o melhor. Quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. É isso aí, porque eu me divirto ali no meu dia a dia como pesquisador, né? Porque eu tenho um trabalho dentro do banco, mas como pesquisador fora do banco ali, tenho muita coisa que eu faço fora dali, né? Que é de pesquisa, então... Conta um pouco, pessoal, rapidinho aí, estamos no final, mas conta aqui que são essas pesquisas que você faz. Eu faço pesquisas, eu trago aquele tema do dia a dia e começo a fazer pesquisas com relação ao próprio antifraude, que nem eu estou fazendo pesquisa sobre primeira, segunda e terceira linha de defesa, como que elas têm que estar posicionadas, né? Aí depois a gente tenta trazer isso para o dia a dia. Mas essas pesquisas, elas não estão ali dentro, né? Elas estão fora, que eu vou conversar com outras pessoas, fazer entrevista com outras pessoas, ler bastante sobre o tema também, né? Então, deepfake, deep learning, e aí a gente começa a fazer essas pesquisas fora do dia a dia. E aí depois eu acabo publicando algumas pesquisas ou compartilhando em palestras mesmo essas pesquisas. Não, legal. Muito show. Obrigado aí pela tua presença, foi realmente brilhante. Pessoal, como sempre, não esqueçam de assinar aí o nosso canal, compartilhar e clicar no sininho para receber as notificações. Lembrando que a gente sempre tem aqui novidades do mundo da segurança da informação, tecnologia e segurança da informação. Um abraço e até a próxima.